Conforme foi falado pelo nosso pastor, amanhã, dia 31 de outubro, comemoraremos 499 anos da Reforma Protestante, um movimento que se desencadeou lá na Alemanha, oriundo por Martim Lutero, ao expor 95 teses lá no Castelo de Wittenberg, hoje igreja, né? Hoje castelo, na época igreja, melhor dizendo. E nós somos oriundos de tudo isso. Há quem diga que a igreja precisa de uma nova reforma. Eu ouso dizer que é impossível outra reforma como aquela, porque a igreja já não é una como era naquela época. A igreja hoje, cada um tem a sua liderança local, cada um desenvolve uma teologia, mas eu acredito que é possível haver mudança na igreja local, haver sempre uma reforma na igreja local. Nós, como igreja, precisamos estar buscando isso onde nós estamos congregados. Amém ou não amém? O momento que Lutero vivia é bem parecido com o momento do dia de hoje, principalmente em relação às indulgências, né? Ontem mesmo minha filha estava falando comigo, não sei qual programa de televisão que assistíamos. Ela falou: pai, será que existe alguma arca essas arcas de aliança que andam fazendo por aí, de cobre? Será que existe alguma dessa toda de ouro? Será que alguma igreja tem uma dessa? Falei: não, tem não. Ela bem que poderia fazer, né, pai? Falei: não, minha filha, não era para ter nem de cobre, que dirá de ouro. Ela: por que não era para ter? Eu falei: porque a Escritura diz que não era para fazer outra. As pessoas fazem com o objetivo de desenvolver idolatria gospel. E hoje, nas igrejas protestantes, ditas protestantes, né? Nós temos as nossas indulgências atuais. Oxalá vendêssemos madeira dizendo que é a cruz. As nossas indulgências são piores. Nós vendemos envelopes dizendo que se você doar, é assim que está. Oxalá as nossas indulgências fossem vendidas com o objetivo de salvação, como era no ano de 1517, que a igreja vendia indulgência para dizer que você poderia salvar o seu ente querido. A nossa indulgência moderna é tão precária que nós até esquecemos que o maior bem que alguém pode receber de Deus é a salvação. As nossas indulgências modernas é para dizer que seremos prósperos aqui na terra. As nossas indulgências modernas é para dizer que Jesus vai te dar uma cura se você fizer isso ou aquilo. Meu irmão, você não precisa pagar por nada, porque Cristo já pagou o preço. De fato, eu me envergonho quando paro para estudar a Reforma Protestante. Eu me envergonho mais ainda de estar vivendo a igreja do século 21. E chego à conclusão de que pelo caminhar da carruagem, pelo desenrolar da história, Cristo, o Senhor da igreja, permitiu a Reforma Protestante há 499 anos atrás, para mostrar o quanto o homem é corruptível. E que se continuarmos na pegada que estamos e se Cristo não voltar, daqui a 1000 anos estaremos pior do que a Igreja Católica era há 1500 anos atrás. Ou melhor, há 500 anos atrás. Nós não somos capazes de nos lembrar que os princípios da reforma era só a graça, só a fé, só a Escritura, só a Deus glória, só Jesus pode salvar. Nós estamos nos esquecendo de tudo isso. E baseado nessa consciência reformada e necessidade de reforma diária e constante na nossa vida individual, um dia desse eu quero meditar no texto
de Jeremias capítulo 33, por favor. Mas um dia desse eu estava conversando com um colega acerca da reforma e falei para ele, nós como reformadores estamos piores do que a igreja de 1517. Porque naquela época a escritura era só para o clero, só os líderes de igreja tinham. Foi Lutero quem traduziu a escritura quando estava em fuga. Traduziu a escritura para o alemão, aquela coisa toda. E hoje em dia nós temos a Bíblia do homem, da mulher, a Bíblia da criança, a Bíblia do adolescente, a Bíblia do ministro, a Bíblia de não sei do que, Bíblia rosa, a Bíblia azul, Bíblia... E ainda assim, nós não nos lembramos que o Salmo 1 nos dá uma grande lição de que bem-aventurado é aquele que medita na sua lei de dia e de noite. Mesmo havendo um grande movimento há quase 500 anos atrás, nós ainda desenvolvemos a triste realidade comportamental de estar sempre dependendo de uma ministração do púlpito, porque nós não paramos para meditar na Escritura. E isso é lamentável. Foi uma luta terrível para que tivéssemos um exemplar da Escritura nas nossas mãos. E ainda assim, nós não nos damos o trabalho, ou melhor, o prazer de meditar nessa lei de dia e de noite. Amém ou não amém? Se continuarmos aos passos que estamos, nós teremos uma igreja para cada segmento religioso, a exemplo do que é hoje o Brasil político, que tem mais de 33 partidos políticos, e a gente sabe muito bem que não existe essa quantidade de ideologia política para haver tantos partidos políticos, não é isso? Assim também não há tanta teologia assim para haver tantas denominações no Brasil. A gente entende que tudo é a vontade de Deus, e eu aceito a vontade de Deus, porque eu acredito que Deus permite essas coisas acontecerem para que no dia do juízo ninguém possa dizer que não conseguiu se adaptar a igreja nenhuma. Porque falaremos, Senhor, eu não fui, por exemplo, de a igreja X, porque eles eram fundamentalistas, era um povo quase que fanático. Aí o Cristo dirá, mas tinha uma igreja mais tranquila, perto da sua casa, que a teologia era diferente, que os usos e costumes eram diferentes. Eu acredito que Deus permite isso tudo para que naquele dia não tenhamos desculpa de não estar incorporados a uma igreja. E pensando nisso, eu quero meditar com os irmãos no livro de Jeremias, capítulo 33, a partir do versículo 1, para que possamos entender que a cada dia precisamos ser reformados em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Eu quero ler até o versículo 11. Diz assim, do 1 ao 11: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer o seu nome é o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade, sobre as casas de todos os reis de Judá, que foram derribadas com os trambucos e a espada. Eles entraram à peleja contra os caldeus, mas para que os encha de cadáver de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio,
E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homem nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do noivo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom, e bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a sua voz e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor. Pois, versículo, farei que torne o cativeiro da terra como no primeiro, diz o Senhor, como no princípio, diz o Senhor. Senhor, nós te louvamos pela leitura do texto sagrado. Nós acreditamos que essa é a tua palavra e nela meditaremos nessa noite. Que teu Espírito fale aos nossos corações para que sejamos edificados pela tua palavra, Senhor. Nessa data onde comemoramos a reforma que aconteceu há 499 anos atrás, nós ainda acreditamos, Senhor, que tudo em nós precisa ser renovado e reformado a cada dia, Senhor, porque nós somos corruptíveis e pecadores, nós somos mortais, e nós acreditamos que isso só mudará de fato ao soar da última trombeta, quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. No entanto, ainda precisamos de reforma a cada dia. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Mi maior. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Fica nesse tom, por favor. Meus irmãos, nós lemos um texto profético do Antigo Testamento, mas que de forma analógica se aplica bem à igreja do dia atual. Porque no capítulo 31 e 32, Jeremias profetiza contra Judá, dizendo ao rei Zedequias que não fosse a luta contra Nabucodonosor e o Império Babilônico, porque Deus ia permitir que Babilônia invadisse Judá. Não tem jeito, não adiantava lutar contra os planos de Deus. E aqui no capítulo 33, Deus está fazendo uma promessa de restauração. Eu vou restaurar. Eu vou reformar. Eu vou refazer. Essa é a promessa de Deus. Porque não existe reforma que possa partir de vontade humana. Qualquer reforma que seja de vontade humana não prevalecerá, porque a igreja é do Cristo e a cabeça é o Cristo. A reforma é um produto, é fruto da vontade de Deus. Como um homem, um monge, pode se opor a todo um sistema religioso que já tinha mais de 1500 anos, apenas com o fundamento da Escritura Sagrada? Só Deus pode fazer isso. E aqui eu vejo Deus dizendo ao povo de Israel, ou melhor, de Judá, que Ele ia mudar a realidade. Tanto que Ele diz, na cidade que vocês hoje dizem que não há homem nem animais, eu vou mudar isso aí, vai ser diferente.
ainda haverá gozo, haverá cântico, porque eu estou falando que vou fazer. Então, de antemão, nós já precisamos ter a consciência de que a igreja não pode ser um grupo de revolucionários, porque a reforma protestante não foi uma revolução, foi uma mudança na mentalidade da igreja, que acabou mexendo na economia, acabou mexendo nos países da Europa, tudo bem, mas partiu com a mentalidade de fazer o melhor para Deus. Tanto é verdade que Lutero nunca quis dividir a igreja, né? Lutero nunca quis dividir a igreja. Ele queria que a igreja mudasse. Era a igreja que precisava de mudança, não de divisão. E, infelizmente, a igreja do século 21 é uma igreja que não tem a mentalidade de aceitar, ou melhor, de buscar mudanças. Muito pelo contrário, nós temos a mentalidade de dividir o tempo todo. Qualquer insatisfação que seja, nós achamos que a melhor coisa é abrir um ministério novo. Qualquer coisa. Porque eu não tenho oportunidade, eu vou abrir uma igreja só para mim, porque eu vou cantar todo dia naquela igreja, eu não canto. Há um tempo atrás eu estive com os colegas que já conheço há algum tempo, que faziam algumas reclamações da igreja onde ele congregava. Ele falou: eu vou sair de lá. Falei: meu irmão, se você está em sofrimento de identidade cristã, procure uma igreja que você acredite, procure uma igreja que você consiga encontrar paz, uma igreja onde você possa estar tranquilo com a sua fé. Aí ele procurou uma igreja, tudo bem, e tudo aquilo que ele reclamava da igreja onde ele congregava, ele levou para a igreja onde ele queria congregar. E ele me ligou todo bobo: Osiel, tô lá na igreja tal, tá uma bênção, cara, Deus está abençoando, lá nós estamos fazendo isso. Aí eu deixei ele falar, soltou fogos. Aí eu falei para ele: mas meu irmão, você não está fazendo exatamente tudo o que você reclamava lá naquela igreja? Aqui vai aquela ideia, né? Do povo que sai do Egito, mas o Egito não sai de um povo. Aqui vai aquela ideia do cara que vem do mundo, mas o mundo não sai dele. Então a reforma, de fato, é na nossa mente, é individual, a cada dia, e não tem nada a ver com estrutura. E aqui Deus está falando para Jeremias: eu vou trazer um novo tempo para o meu povo. E como é que vai começar esse novo tempo? Está lá no versículo 1, com a palavra de Deus. Não existe novo tempo que não seja pela palavra de Deus. Não há como convencer alguém de qualquer outra coisa que não seja pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que ser o nosso fundamento. E Lutero, quando se levantou contra a Igreja Católica Romana, ele estava falando: a nossa base tem que ser a Escritura. Mas como eu vou pedir para que a base seja a Escritura, se eu não conheço a Escritura? Nós precisamos meditar na Escritura a fim de rechaçar aquilo que não condiz com a Escritura, meu irmão. Se você tiver um tempinho aí num sábado, liga a sua televisão, assiste aí um programa evangélico. Tem indulgência à vontade lá para você comprar. Você pode comprar a arquinha da aliança, você pode comprar uma mezuzá para colocar na sua porta, você pode comprar a cópia do Salmo 23 para colocar na sua porta. Meu irmão, eu já tenho o Salmo 23, já está na minha Bíblia. Você pode comprar, compra não sei o quê, e assim nós vamos. A base da nossa fé está na Escritura, é naquilo que nós cremos quando lemos a palavra de Deus, meu irmão. Nós não podemos valorizar a revelação, a profecia, mais do que a Escritura.
grande movimentação, onde tem muita profecia e revelação, mas quando para se falar da Escritura Sagrada, parece que não temos paciência para ouvir. Quando falamos da Escritura, parece que temos sono, mas no embolar de línguas, parece que acordamos e não, e agora eu estou sentindo algo tocando na minha espinha, eu estou arrepiado, mas é a palavra do Senhor que nos dá vida, porque tudo que se formou foi pelo poder da palavra. Lembro-me daquela história do centurião, quando foi pedir socorro para o seu criado que estava enfermo, e ele falou: mestre, o meu criado está enfermo. Aí o Cristo falou: eu vou contigo na sua casa. E ele falou o que para o Cristo? Não, eu sou homem de autoridade, eu sei como é que funciona, mestre. Se o Senhor enviar uma palavra, eu creio que o meu filho, ou melhor, o meu criado, será curado. Se fosse a igreja do século 21, não acreditaria no poder da palavra, ia pedir o lenço do pregador, ia pedir um pote de azeite, ia pedir qualquer coisa, mas a palavra não seria suficiente. A reforma é para uma igreja que acredita no poder da palavra de Deus. Veja que aquele centurião foi tão ousado que ele desprezou a presença física do Cristo, acreditando que onde a palavra dele estivesse, o Cristo também estaria. Nós não dizemos hoje, o servo de Deus, Alan, falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Não é? É verdade. Mas você vê a presença física do Cristo? É a presença da sua palavra. É a presença do seu Espírito. Até porque o próprio João escrevendo disse, né? E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, falando do Cristo. Cristo é o Logos de Deus, Cristo é a palavra de Deus. E qualquer reforma, ela precisa se basear na Escritura Sagrada. Um dia desses eu recebi um vídeo, um colega também cristão me enviou um vídeo que como é um vídeo que já está circulando, eu vou só trazer o comentário. Um vídeo onde um casal teve um sonho de que a esposa precisava ter relações com o pastor, porque o filho dela ia ser um filho santo. Quem já viu esse vídeo? Não? Já viu? E o dito pastor falou que entrou em confronto consigo mesmo, mas o Espírito trouxe paz quando ele descobriu no livro de Oséias que Deus mandou Oséias pegar uma mulher e adulterar com ela. Só que ele esqueceu que o que estava escrito não era o verbo adulterar, era o adjetivo adúltera, ou substantivo também pode ser, a mulher adulta, ou uma mulher adulta. E ele simplesmente, interpretando a Bíblia, conforme melhor lhe interessava, ele se aproveitou da esposa do irmãozinho. E é esse modelo de igreja que nós temos visto no século 21. Mas eu quero te exortar, meu irmão, que palavra de ninguém é maior do que a palavra do Senhor. Pode ser o fundador da denominação onde você congrega, se não há base na Escritura, não pode ser aceito, porque é a palavra do Senhor que nós rendemos glória.
No versículo 3, olha o que Deus está falando com Jeremias. Jeremias, clama a mim, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Reforma também passa pelo caminho da oração. Eu louvo a Deus pelo ministério de música, que está ligado na terra, né? Já estava falando aqui no louvor, quando eles cantaram essa canção da oração, e falando, meu irmão, deixa eu falar uma coisinha para você. Existem coisas que só serão resolvidas com muita oração. Aí você arregalou o olho e aí você deve estar pensando, irmão Osiel, fala sério. Eu posso te mostrar na Bíblia algumas coisas. Uma das coisas que está na Bíblia que foi resolvida com oração, está no segundo livro dos Reis, capítulo 6, se não me falha a memória, no versículo 17. Quando o exército da Síria estava cercando Israel para pegar Eliseu, e Eliseu tinha um servo, que de manhã saiu para fazer as suas necessidades, e ele viu o exército da Síria cercando a cidade e entrou em desespero. E Eliseu falou, rapaz, fica calmo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Tem muita gente com a gente aí, meu irmão, não está só eu e você não. E o garotinho lá, o rapaz de Eliseu, não conseguia acreditar, porque ele não via um mundo espiritual. Meu irmão, eu posso ficar um ano todo aqui falando sobre guerras espirituais, mundo espiritual, que se você não parar e dobrar o seu joelho para pedir a Deus para que te mostre, você não vai ver nunca. Porque o mundo espiritual... Foi quando Eliseu orou por aquele rapaz e falou, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Aí diz o texto que ele olhou e viu nos montes carros e cavaleiros de fogo que cercavam Eliseu. Aí ele teve paz. Existem coisas que só resolveremos no joelho, na oração. Não vai adiantar ficar nervosinho, pedir cartinha de mudança, não vai adiantar achar que é forte, não vai adiantar falar alto, não vai adiantar gritar, porque não vai resolver. É na oração que Deus abre os olhos para que possamos ver aquilo que Ele tem a fazer. Quem está entendendo? Eliseu poderia ficar gastando o latim dele lá com aquele rapaz, falando, rapaz, não é possível, tu não está vendo ali não, cara, eu estou vendo um carro de fogo, e o rapaz ia ficar sem ver a vida toda. Mas Eliseu sabia que o negócio precisava ser resolvido na oração. E nós temos muitas necessidades dentro da igreja que precisam ser solucionadas pela oração. Não vai adiantar você ficar gastando o seu latim. Não vai adiantar. Só vai mudar quando houver oração. Está lá no livro do próprio Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29. Ponha o teu rosto no pó, talvez ainda acha esperança. Olha só, a oração é capaz de atuar até onde não há esperança. Com a oração é possível haver mudança. Nós estamos construindo uma geração de protestantes que querem vir ao templo ouvir uma mensagem que lhes massageia o ego, mas nós não queremos viver uma vida de oração. E nessa noite o Senhor está falando para Jeremias e para mim: se você me clamar, eu tenho coisas grandiosas para te revelar. Eu confesso que de vez em quando a gente ouve algumas ministrações que a gente fica, Jesus, de onde esse cara tirou isso? E a gente vai procurar alguns comentários bíblicos e não acha. E a gente analisa direitinho o que foi ministrado, a gente fala, mas é bíblico, tá? É verdade, não tem como dizer que não foi. Aí você vai entender Jeremias 33:3. Aquilo é uma revelação que Deus deu para aquele pregador, é mensagem revelada. E a gente fica de vez em quando achando que a nossa vida é vir ao culto de domingo de manhã ou à noite, não é? Receber a palavra da semana
e sair daqui dizendo, porque a minha semana vai ser uma semana de vitória, a minha semana vai ser uma semana de vitória. Mas a gente não deixa ecoar a palavra que está sendo dita a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Veja que Deus está falando para Jeremias uma mensagem direta: você clama e eu respondo para você. Eu não vou responder para você a resposta do pastor, a oração do pastor Sebastião. É claro que a gente precisa orar uns pelos outros, mas cada um de nós precisa assumir o compromisso de oração. E de vez em quando a gente fica, eu vou pedir o irmão fulano para orar por mim. A pergunta é, por que Deus ouviria a oração do fulano e não ouviria a sua, se todas as orações são feitas pelos méritos de Jesus? A nossa oração só é ouvida por Deus por causa de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Que a gente está achando agora que o irmão fulano, a irmã fulana, o fulano é mais crente, ele já é crente master, eu ainda sou crente, não, ele já é sênior, eu ainda sou júnior. A oração dele já não vai passar lá pelo crivo de seleção, a dele já passa pelo caminho, tem um atalho que a dele Deus responde. E veja que a palavra de Deus soa aos nossos ouvidos: Osiel, clama a mim, eu vou te responder. Por favor, ponha o seu nome e depois repita esse versículo. Se o seu nome é Gilmar, você diga: Gilmar, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Vou lá, vou te dar um minuto. Osiel. Uma igreja reformada é uma igreja que ora. Não há nada que Deus não possa me responder quando eu peço em nome de Jesus. Eu não preciso sair daqui para ir para outro estado para pegar o suor de alguém. Não preciso disso. Porque eu acredito que tudo quanto pedizes, crendo, recebereis. E de vez em quando nós, os protestantes, os reformados, queremos dizer que a igreja católica é uma igreja isso ou aquilo porque tem idolatria, porque lá eles têm imagem, tem a imagem lá do fulano, da beltrana, da ciclana. Essa semana foi comemorado o dia de São Judas, não foi? Aí a gente, poxa, isso é idolatria. Mas nós estamos caminhando pelo mesmo caminho. Se a gente continuar aos passos que estamos, daqui para frente nós vamos colocar imagens do fulano, vamos botar. Eu estive um tempo atrás em uma igreja de denominação tradicional. E após a ministração fui convidado a participar de uma confraternização com os líderes da igreja. Quando entrei na sala de reunião, onde estava sendo servido sei lá o nome daquele breguete, um coquetel, tinha uma foto do pastor do tamanho da parede, um pastor que já morreu há 3 anos atrás, e estava lá, pastor de honra dessa igreja, aí embaixo, em memória. Poxa, isso é idolatria. Nós temos aqui embaixo no nosso corredor a galeria dos nossos pastores, mas nós não estamos dizendo que ninguém é de honra, sem honra. Nós temos ali, é uma forma de reconhecer o trabalho dos nossos irmãos. Agora, daqui a pouco a gente vai botar aqui em cima uma imagem do nosso pastor. Quem foi o pastor fundador? Vamos botar aqui, pastor Samuel Chagas, porque eu fui o fundador. A gente pode fazer isso, irmão? O Senhor dessa igreja é o Cristo.
Se o Senhor tirou o pastor Sebastião, a igreja continua. Se o Senhor tirar o pastor Sebastião, o Senhor pode tirar o Osiel, a igreja continua. Pode tirar e a igreja vai continuar. Essa igreja é de Deus. E a relação que nós precisamos ter com Deus é de oração constante, para não ficar dependendo de carona da fé de ninguém. Pessoas que ficam se deslocando 40, 50 quilômetros, porque na casa da fulana, lá não, lá, meu irmão, lá o negócio é diferenciado. Um dos pedidos da reforma protestante foi que para cada crente fosse o seu próprio sacerdote. Que a oração é ouvida se você fizer em nome de Jesus. Você não precisa que o pastor tenha que orar por você. O pastor vai orar por você, mas a sua oração também é ouvida. E o profeta continua dizendo que Deus vai restaurar. E olha lá no versículo 7. Removerei o exílio de Judá e o cativeiro de Israel e os edificarei como? Alguém pode ler ali para mim? Vai lá, 1, 2, 3. Eu já falei isso para vocês, vou repetir. Que quando eu era pequeno, eu pegava a Bíblia para ler, e eu lia esses livros proféticos, eu ficava louco. E eu perguntava à minha mãe: mãe, que doideira é essa, mãe? Uma hora está falando de Judá, outra hora está falando de Israel. Quem é Judá, quem é Israel? Qual é o de Deus, Judá ou Israel, mãe? Aí ela, para explicar para uma criança, ela falava: Osiel, é tudo a mesma coisa. Mas a gente vai crescendo e vai estudando, e a gente descobre que depois do reinado de Salomão, o povo de Deus se dividiu. Porque Roboão, filho de Salomão, ele foi pedir conselho com a garotada, para saber como que ele ia fazer no seu reinado. Aí os coleguinhas dele, os jovens, falaram: meu irmão, fala para eles que a ponta do teu dedo pesa mais do que o braço do teu pai. Em outras palavras, fala para esse povo que contigo o buraco é mais embaixo. Só que já tinha um tal de Jeroboão que estava fugido lá no Egito, porque não concordava com o reinado de Salomão, que quando soube que Salomão tinha morrido e Roboão estava fazendo besteira, ele falou: vou aproveitar esse negócio, vou voltar para lá, vou pegar uma parte disso aí, vou tomar o reinado vai ser meu. Só que o que aconteceu foi que o povo se dividiu, e ficaram 10 tribos ao sul, chamado de Israel, ou... eu sempre embolo sul e norte, mas 10 tribos chamadas de Israel, e 2 tribos ao norte chamado de Judá. Na verdade é o contrário, Judá ao sul e Israel ao norte. Mas ficaram 10 e 2, e você sabe melhor do que eu, que Israel era formado por 12 tribos, sim ou não? Assim como o Brasil é formado por 26 estados mais o Distrito Federal, Israel era formado por 12 tribos. Houve uma divisão e se formaram Judá com 2 tribos e Israel com 12 tribos, com 10 tribos. E agora, esse profeta Jeremias é um profeta de Judá. E Deus está falando para Jeremias o seguinte: olha só, eu vou restaurar Judá, mas o meu plano não é só para Judá, é para Israel também. Ou seja, a reforma protestante não pode ter um cunho de dividir igrejas, muito pelo contrário, o que vem de Deus é para unificar. Quem está entendendo, diga amém.
E a reforma, e a igreja que precisa de reforma interna, precisa entender que as nossas divisões administrativas são meramente administrativas. Dia 20 nós vamos ter um culto aqui dos homens, né? Homens herdeiros da promessa. Não, aí é culto dos homens, é só dos homens. Só dos homens. Se faz um trabalho mais jovial, trabalho igual foi feito aqui, um congresso, aí botaram luz vermelha, azul, lilás, colocaram ali um monte de pallet para ficar maneiro, um negócio com cara de jovem, né? Aí a galera que já está mais amadurecida, começa a torcer o nariz. Aí fala, poxa, essa parada não está maneira não, aí. Estão escangalhando a igreja. Sangue de Jesus tem poder, isso não é de Deus não. Aí se a gente fizer um cultinho aqui também do pessoal da terceira idade, e a gente só começar a cantar o hino lá do cantor cristão, da harpinha cristã, vai ter um montão de molecada que vai falar, só o sangue, esses caras são tudo quadrado, misericórdia. Não acontece não? Acontece ou não acontece? Mas Deus está falando para Jeremias, que quando ele traz restauração, ele acaba com essas divisões todas. Ele consegue fazer o povo caminhar junto. E isso que é uma igreja reformada que nós temos que buscar a todo dia. Eu não tenho como reformar a igreja evangélica no Brasil, mas a igreja batista do Calvário no Fonseca pode viver uma vida de reforma a todo dia, meu irmão. É por isso que a gente tem que ficar fazendo um montão de igreja para cada grupo social, não é? Para cada freguês uma mercadoria. Aí tem a igrejinha que é só do jovem. Que é só do jovem. Um dia desse o colega foi na igreja. Foi à igreja, era um culto jovem. Aí na porta da igreja tinha cara fazendo malabarismo, aquele cara que cospe fogo. E cuspia fogo. Aí eu lembro que alguém comentou comigo e falou, aí só o sangue, Osiel. O que tu acha disso tudo? Falei, meu irmão, não posso falar nada. Isso aí é coisa que Deus está fazendo lá, eu não sei o que Deus quer fazer, eu não estou vivendo esse negócio. Às vezes há uma estratégia para alcançar pessoas daquele jeito. Você conhece, já ouviu falar de igreja Bola de Neve? Já ouviu falar? Bola de Neve Church. Apóstolo Rina, não é? Você já conhece a história dessa igreja? Conhece ou não conhece? Cara, era surfistão, loucão. Aceitou Jesus, começou a pregar daquele jeito dele enlouquecido. E a galera começou a ir atrás, ele pregava, a galera aceitava Jesus, pregava, a galera falou, meu Deus do céu, tem que pastorear essa galera aí. E quando foi ver, ele já estava fundando a igreja. Vamos abrir uma igreja, a igreja Bola de Neve Church, está aí no Brasil todo. O que você vai fazer? O que é a Igreja Batista no Calvário em Niterói? O que é, se não uma igreja que acredita no poder do Espírito Santo e teve que sair de uma igreja tradicional para estar aqui reunida? Porque nós não conseguimos entender que Deus pode agir de vários jeitos e ainda assim nós não podemos deixar de ser igreja. Nós podemos fazer um culto só de dança e Deus vai estar agindo. Nós podemos fazer um culto só de cântico e Deus vai estar agindo. Porque Deus que trabalha em Judá também trabalha em Israel. Quem está entendendo, diga.
Perceba que no versículo 9, Deus está dizendo: e essa cidade me será de louvor, de nome, de alegria, de louvor e glória entre todas as nações de terra que ouvirem todo o bem que lhe faço. Espantar-se-ão, perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Aí, olha aí para esse versículo. Veja o que Deus está falando para Jeremias. Trazendo agora uma aplicação para uma igreja reformada. Deus está falando para Jeremias o seguinte, traduzindo para uma igreja reformada. Jeremias, na igreja reformada não existe estrela, Jeremias. Jeremias, na igreja reformada a glória é minha, Jeremias. Esse povo só dá glória ao meu nome. Jeremias, na igreja reformada não existe crente que só vai na igreja quando fulano vai pregar, Jeremias, porque a glória é minha, Jeremias. Jeremias, quando olharem para a igreja vão dizer: Deus faz a obra nesse lugar, em nome de Jesus, meu irmão, você está aqui por causa do Cristo. Você não pode estar aqui porque o fulano é legalzinho. Porque eu no dia que o fulano prega, eu adoro que ele prega. Aquele outro eu não gosto muito não, porque ele fala assim, mas no dia, no dia que aquele outro prega, eu nem quero saber, porque eu até fico sabendo, eu pergunto pastor, que dia? Aí no dia dele eu não vou não, mas no dia do outro, meu irmão, isso não é coisa de crente, porque o crente se desloca para a casa do Senhor para adorá-lo. Sol maior, sol maior, sol maior, sol maior. Adorar eu que sei. Canta aí, vai. Nada pode calar. Nós não podemos estar só quando a gente se agrada, sim ou não? A glória é para Deus. Isso também serve para a gente que está fazendo a obra. Nós não podemos achar que Deus só faz quando a gente... Não, porque no dia... Meu irmão, no dia que eu prego o céu abre, o anjo desce e sobe, aí o negócio fica forte, poderoso, no céu, aí. Não é não, irmão. Veja o que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, eu vou fazer um montão de coisa com Israel e Judá, mas a glória vai ser minha, Jeremias. Quando olharem para Israel e Judá, eles vão louvar a mim. A igreja de Cristo precisa entender que qualquer um que seja ministrante e Deus se manifesta, é mero instrumento, meu irmão. Deus pode usar qualquer outro, mas a glória é sempre dele. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Sol, amém. Pegou não? Já conhece? Não? 1, 2. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Mi menor. A Ele a glória eternamente. Vocês estão ligados, né? Isso aí é a galera da antiga, é a galera... Meu irmão, a igreja reformada não pode ter ídolos, seja como pregador, seja como cantor, seja como ministrante.
Porque na igreja reformada tudo é para Ele, por Ele. Lá menor, Lá menor, Lá menor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Canta aí. Porque dele, por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A igreja reformada se reúne para reconhecer que tudo é dele. Mas e quem vai pregar? Não importa, a igreja é dele, a palavra vai ser ministrada, porque tudo é dele. Quem está entendendo? A igreja reformada é baseada na palavra. A igreja reformada vive uma vida de oração. A igreja reformada vive uma vida de unidade. A igreja reformada não se submete à idolatria. Século 21, os ídolos gospels, os gospel, né? Estão ficando ricos por causa disso. Cara, para cantar um hino é 80 conto. Enquanto isso, a gente tem tem pessoas dentro da nossa igreja que tem o dom de cantar e não tem oportunidade. Pregadores estão cobrando 15, 10, 5 mil. Regalou o olho, né, irmã Joana? É muito dinheiro, né? Para ministrar uma palavra de 1 hora. Uma igreja reformada não pode se dobrar a isso. Uma igreja reformada entende que na casa de Deus tudo é para a glória dele, tudo é para a honra dele, e tudo é feito sempre para ele. Se Deus falou ao seu coração nessa noite, se você foi confrontado como cristão a viver uma vida de reforma, meditando na Escritura, tirando momentos de oração diariamente, se você foi confrontado a viver uma vida de reforma, caminhando em unidade com seu irmão, perdoando e sendo perdoado, se você foi confrontado como cristão a parar de seguir homens e está aliançado com Cristo, esteja de pé no seu lugar nessa noite, em nome de Jesus, para que possamos orar. A Ele a glória, a Ele a glória, glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Só as vozes femininas, por favor.